Seguimos ao vivo com Liberdade de Opinião. Vamos agora até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda-feira para todos nós. Bom dia. Bom dia, Elisa. Vamos às conversas de hoje, que são muitas, né? Muitas, e a gente tem de trazer a primeira notícia internacional, não é? Depois de um fim de semana tão delicado fora do mundo, no Afeganistão, integrantes do Talibã tomaram o Palácio Presidencial em Cabul, a capital do Afeganistão. Essa imagem que você está vendo, está acompanhando, ocorreu ontem, domingo. O prédio foi desocupado por funcionários do governo, incluindo o ex-presidente que fugiu do país. De acordo com a rede Al Jazeera, um oficial de segurança do Talibã disse que nenhum sangue foi derramado na transferência de controle do palácio. Ele também disse que há uma transferência pacífica de instalações governamentais em andamento em todo o país. Palavras do integrante do grupo garantindo que não haveria violência ou derramamento de sangue. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir hoje, justamente para discutir a situação política do Afeganistão. E vejam essa imagem. A gente acabou de mostrar para o Fernando Molica e agora repetindo com Alexandre Garcia, que é uma imagem aterrorizante, não é, Alexandre? Pessoas penduradas em um avião num desespero tremendo, querendo fugir de um país. Então, a pista do aeroporto foi tomada por uma multidão em busca de um voo para conseguir deixar o país que foi tomado pelo Talibã. Testemunhas dizem que pelo menos 5 pessoas morreram. Não há exatamente ainda a informação de teriam morrido por qual motivo, pisoteadas ou... Bom, vendo essa cena, a gente imagina que alguém evidentemente pode se machucar gravemente. Não há informação de como exatamente morreram, mas que 5 pessoas perderam a vida. Alexandre, é praticamente uma imagem de filme, não é? Talvez nem em filme nós vejamos histórias dessa maneira, com seres humanos correndo atrás de uma aeronave numa pista. Então, como é que você avalia a tomada de poder do Afeganistão? Essa imagem aí, Cabul, é Saigon, 46 anos atrás. Nós jornalistas temos a história como ciência básica, né? E eu digo que aquele que não aprende as lições da história repete os erros. Estados Unidos são isso, né? O Afeganistão é um estado tampão. É um estado estrategicamente muito importante, porque é bem no centro da Ásia. Imagina que as fronteiras do Afeganistão são China, são Paquistão, são China, Irã, né? Aquelas antigas repúblicas soviéticas. E desde o meu xará, 330 anos antes de Cristo, meu xará andou por lá, o da Macedônia. Sabia da importância estratégica. O Afeganistão foi estado tampão entre o grande Império Russo e o grande Império Britânico durante muitos anos, praticamente todo o século XIX. Os britânicos entraram lá via Índia, 1818, 3 guerras contra os afegãos e não tiveram êxito, né? Se retiraram no fim, só em 1919 assinaram um armistício reconhecendo o governo do Afeganistão. Eles são duros, né? Os soviéticos andaram por lá. 1979 até 1989. Também levaram surras dos mujahidin, né? E foram embora, acabaram indo embora. Depois vieram os americanos, né? Os americanos vieram em 2001. Sem terem aprendido as lições do Vietnã, que deveriam ter aprendido dos franceses, que levaram uma surra do Viet Minh em Dien Bien Phu, né? E tiveram que sair de lá em 1954, da chamada Indochina francesa, que era o Vietnã do Norte, né? E depois os americanos começaram a chegar nos anos 60, os Boina Verdes primeiro foram chegando. Veio a Guerra do Vietnã, levou 57 mil vidas americanas e tivemos o episódio lá em Saigon, 1975. O pessoal fugindo lá da embaixada, entrando em helicóptero lá em cima da caixa d'água da embaixada. Então, os talibãs de hoje são os Vietcongues de ontem, Cabul de hoje é Saigon de ontem. Os americanos não aprenderam a lição e a principal derrota é no fronte interno.
é dentro dos Estados Unidos. Como Biden agora vai explicar o desenlace dessa política em relação ao Afeganistão, onde os nacionalistas têm vencido defendendo o seu país, né, de potências estrangeiras que se metem lá dentro. A lamentar esse terror aí, as pessoas querendo fugir, porque Talibã é fundamentalista, né? Vai agora ser a sede do fundamentalismo do mundo. Quem quiser abrigo vai para lá. Né? Mulheres vão voltar a usar a burca, as meninas não vão poder mais ir à escola, vai haver sentença de apedrejamento, né? É o que se supõe, né, desse fundamentalismo. Mas, enfim, é decisão dos naturais da terra, desse país montanhoso e difícil de ser dominado. Aliás, indominável, né? Elisa? Pois é, e como é complexo a gente conseguir até compreender, não é, Alexandre? Quando eu digo a gente, eu estou generalizando, evidentemente, algumas pessoas têm mais conhecimento do que a média, mas, de maneira geral, todas as informações que nós recebemos por aqui são informações já com interpretações ocidentais, né? E não com interpretações nativas, e muitas vezes não com o reconhecimento da cultura, o reconhecimento da religião. A nossa interpretação é basicamente do que chega dos olhares ocidentais e muito daquilo que também é divulgado pelos Estados Unidos, de acordo com o posicionamento norte-americano em relação ao Afeganistão. Então a gente fica até um pouco vendido, é delicado fazer essas interpretações. E tem as questões políticas, não é, Alexandre? Porque os norte-americanos investiram um dinheiro danado. E agora... Até o material bélico, né? Tá nas mãos do Talibã agora. Deixaram, não houve tempo. Foi uma retirada, assim, em progressão geométrica. Não foi uma retirada controlada. Não foi sequer uma retirada dominada pelos retirantes. Foram espantados de lá. Né? E é essa visão. O nosso modelo de democracia, digamos, greco-romana, e religião greco-romana também, é diferente do modelo oriental. A cabeça pensa diferente, os valores são diferentes. Então, e a nossa cobertura, sei lá, de um modo geral, as informações que a gente recebe de lá são de repórteres ocidentais, provavelmente, né? Deve ter muito jornalista de lá que venha a nos ajudar a interpretar o que acontece. Né? A gente não tem tempo para isso, mas detalhes de batalhas deles contra os britânicos lá no século XIX, em que a grande força britânica leva uma surra, assim como os mujahidin fizeram com os soviéticos, que estavam no auge de poder. Né? É o que está acontecendo com os americanos agora, o que aconteceu com os americanos lá no Vietnã, né? Lutando contra Vietcong magrinho, com um saquinho de arroz no bolso e tendo um túnel pela frente para se esconder. Né? A ciência bélica versus a natureza do dono da terra, que não quer saber de invasor, no caso da península do Vietnã, não quer saber de invasor nem chinês, nem americano. E agora está lá aberto ao mundo, um belo país. Elisa? Vamos aqui para o próximo assunto, que ainda continua sendo complexo, mas ainda é um assunto pelo menos local, nacional. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais no fim de semana, foi sábado de manhã, amanhecemos no sábado e o Bom Dia já foi com praticamente uma postagem do presidente da República, que não foi qualquer postagem. Por quê? Jair Bolsonaro afirmou que vai pedir ao Senado a abertura de um processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. De acordo com Bolsonaro, o pedido vai ser oficializado ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ainda nesta semana. O presidente disse que a instauração do processo sobre ambos estaria fundamentada no artigo 52 da Constituição, que estabelece como competência privativa do Senado Federal processar e julgar os ministros do STF por crimes de responsabilidade. Alexandre, como você avalia, então, esse pedido do presidente da República em relação aos impeachments aos ministros do STF? Estaria o presidente jogando dentro das quatro linhas? Tá, isso tá, né? Tá jogando dentro das quatro linhas para evitar saídas das quatro linhas que aconteceram. Né? Agora, se o presidente fosse Itamar Franco, mineiro,
Ele mandaria o chefe do gabinete civil, o Henrique Argrives, que conhece o Congresso como ninguém, vai lá dar uma assuntada no Senado para ver se passa. Porque se passar, eu mando. Se você me disser que não tem voto para passar, eu não mando. Porque eu não vou me submeter a essa derrota. Seria assim, presidente Mineiro. Então, o presidente Bolsonaro está correndo esse risco de mandar e de não ser aceito, e é uma derrota política dentro do Senado. Não que não haja motivos, principalmente Alexandre de Moraes. Eu estou vendo aqui, tudo começou, eu anotei aqui, no dia 18 de junho de 2020, o Supremo todo, menos um, Marco Aurélio, não leva essa pecha para sua biografia, menos um, aceitou o tal inquérito que Marco Aurélio, ao votar contra, disse que é o inquérito do fim do mundo, sem limites. Em que é uma coisa que deixa boquiaberto um estudante de primeiro ano de direito, ou um juiz de primeira instância, como o juiz que ontem me abordou dizendo isso, em que o que se sente ofendido é que abre o inquérito, é que investiga, é que julga, é o que prende. Isso não existe no Estado de Direito, no devido processo legal. É uma aberração totalitária. Então existe isso. Mas não é o Alexandre de Moraes sozinho, não. Ele apenas foi o relator, sem ser sorteado, Toffoli, com base no artigo 13, que diz que ele tem que defender o Supremo, do regimento interno que eu estou falando, regimento interno, não é a Constituição, regimento interno. Artigo 46 do regimento interno diz que se houver desacato contra ministros do Supremo, vai para o Ministério Público. Óbvio que vai, porque o artigo 127 da Constituição diz que é essencial o Ministério Público. O artigo 47 diz que se em 30 dias o Ministério Público não se pronunciar, vai para o plenário tomar as providências que julgar necessárias. É uma coisa muito ambígua. E aí criou-se esse inquérito do fim do mundo, que hoje já tem 3 presos. Presos políticos contrariando a Constituição. 220, liberdade de expressão, não haverá censura. Os 53 são invioláveis os deputados por suas palavras, e artigos de liberdade de opinião, etc. E há linhas de liberdade de opinião lá no artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea. Então está muito, muito claro que passou por cima da Constituição, saiu das 4 linhas. Agora, politicamente, a Câmara e o Senado estão silentes, era de se esperar alguma manifestação. O Senado, que é digamos, o julgador do Supremo, tem um certo dever moral de ser o fiscalizador também, mas está todo mundo silencioso. E o presidente Bolsonaro pode correr esse risco de enviar para o Senado e não andar, ou andar e não ter votos suficientes para obter o que ele está propondo ao Senado. A gente está aqui tratando do assunto, então, da postagem, primeiro do presidente da República, e que durante esta semana disse que vai encontrar Rodrigo Pacheco para poder entregar esse pedido de impeachment dos ministros do STF. E tudo isso ocorreu, a postagem pelo menos do sábado, um dia depois da prisão de Roberto Jefferson, um aliado político do presidente da República. E Roberto Jefferson é justamente o próximo assunto que a gente traz também aqui para o Liberdade de Opinião. Por quê? A defesa do presidente do PTB, Roberto Jefferson, ex-deputado, por meio do advogado Luiz Gustavo Pereira, afirmou que pode denunciar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a Organização dos Estados Americanos. O objetivo é contestar a prisão do ex-deputado. A defesa do presidente do PTB também disse que pedirá a suspeição do ministro do STF sob a alegação de que Jefferson e Moraes já travaram disputas judiciais, o que deixaria o ministro mais inclinado a uma condenação do acusado. A CNN entrou em contato com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para ouvi-lo sobre essa possibilidade de denúncia à Corte Internacional e também sobre o pedido de suspeição, mas até o momento não tivemos retorno. Alexandre Garcia, como você avalia então a possibilidade de a defesa
de Jefferson contestar a prisão do deputado na organização internacional? Olha, ontem eu vi uma postagem do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está lá na Corte Internacional de Direitos Humanos em San José da Costa Rica, né? Aliás, essa corte, só para lembrar, tem 7 juízes com um mandato por 6 anos, vão se renovando, os países vão indicando. Bom, e ele vai lá também, ele é uma das vítimas dessa arbitrariedade, né? Prisão por suposto crime de opinião, né? No caso de Roberto Jefferson, digamos que tivesse sérias injúrias, difamação, calúnia, mas isso tudo é Código Penal. E o Roberto Jefferson não tem foro privilegiado, não é Supremo, é primeira instância. Qual é o devido processo legal, né? Manda uma notícia-crime para o Ministério Público, a polícia vai investigar, investiga, o Ministério Público apresenta ou não a denúncia, vai para um juiz de primeira instância. Esse é o normal, esse é o Estado de Direito, sem ativismo político do Supremo, né? Assim que funciona, né? E, aliás, funcionaria melhor até entrando no cível, porque a pessoa sente mais quando pega no bolso, danos morais, né? Por difamação, injúria, né? Calúnia já é mais sério, calúnia já é atribuir crime a alguém, né? Mas, enfim, aí eu vejo que esse assunto foi uma consulta à Procuradoria da República e o Procurador-Geral mandou dizer que, olha, não dá, né? Porque isso é censura prévia, isso é proibido pelo artigo 220 da Constituição. Aliás, a antecessora dele, Raquel Dodge, tinha mandado arquivar esse processo do fim do mundo, o inquérito do fim do mundo, e ninguém deu bola para ela, né? E segundo aí a Justiça, quando o Ministério Público diz que é para arquivar mesmo, é caráter terminativo, né? Obrigue, né? Mas não aconteceu. Então, e vejam só um trechinho aqui, né? Aliás, essa história de censura prévia, o grande jurista Ives Gandra concorda com o Procurador-Geral, que seria censura prévia. Então, eu vejo aqui, lá no arrazoado que justifica a prisão, diz que Moraes escreve que Jefferson faz parte de uma possível organização criminosa. Não é nem provável, é possível. Possível é tudo. Que busca desestabilizar as instituições republicanas, né? Bom, aí a gente tem que ver que gerou alguma consequência, alguém botou fogo na estátua por causa disso, deu uma facada em alguém, quebrou a agência bancária, botou fogo em parada de ônibus, jogou pedra num PM por causa de alguma fala de Roberto Jefferson, não aconteceu nada. Ficou... Né? Então, é estranho, né? Se fosse um caso de injúria, calúnia, difamação, Código Penal, primeira instância, devido processo legal, estaria tudo normal. Ou vai para o cível pedindo indenização por danos morais, super normal. Mas parece que as emoções exacerbam e empanam a razão. Elisa? 9h11, seguimos ao vivo, vamos agora para o próximo assunto. Amanhã faz uma semana daquele comboio militar que nós vimos em Brasília, foi na terça da semana passada, e o motivo de tudo aquilo seria entregar um convite para que o presidente da República comparecesse a um treinamento da Marinha na cidade de Formosa, interior do estado de Goiás. E esse treinamento começa hoje, ou seja, o convite é para o evento que já ocorre hoje. Bolsonaro recebeu esse convite em meio ao desfile de blindados em Brasília. Ele não confirmou se vai ou não, mas mesmo assim o evento montou uma estrutura, caso o presidente queira comparecer. E ao participar de uma cerimônia de promoção de oficiais, Bolsonaro descreveu as Forças Armadas como poder moderador da República, um papel que não existe na Constituição, tampouco no sistema político. Ele ainda afirmou que tem total apoio dos militares nas decisões que toma. Vamos ouvir então as palavras do presidente. Nas mãos das Forças Armadas,
o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Alexandre, como você avalia então a declaração do presidente, poder moderador das Forças Armadas? Está correto o presidente da República ao afirmar isso? É poder garantidor, na verdade, né? Não está escrito moderador expressamente, mas está escrito aqui na Constituição, no artigo 142, as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. E por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Então, é um papel garantidor. Eu lembro que no dia em que eu fiz 15 anos, 11 de novembro de 1955, o então ministro da Guerra foi poder moderador, em que se notabilizou para a história contemporânea brasileira aquela frase que virou um bordão: retorno aos quadros constitucionais vigentes. É que Juscelino e Jango estavam eleitos presidente e vice-presidente da República. E havia um movimento com base na UDN para não deixá-los tomar posse, né? E adoece o vice-presidente Café Filho, que estava na presidência. O Getúlio tinha se matado, né? E aí assume o presidente da Câmara, o UDN, e começa um movimento para isso. E aí o ministro da Guerra percebe e cerca o Palácio do Catete, o pessoal da UDN foge para o Cruzador Tamandaré, né? O Congresso faz o impeachment de Café Filho e de Carlos Luz. Carlos Luz renuncia, se afasta também, que era o vice, e um estado de sítio garante a posse de Juscelino e de João Goulart. Foi aí bem poder moderador, sem dúvida, né? A espada de ouro de 11 de novembro de 1955, o retorno aos quadros constitucionais vigentes. Aí pode-se dizer, né, o imperador era na Constituição mais longeva que tivemos, o imperador era o poder moderador. Depois seria o Supremo o poder moderador, mas se o Supremo está envolvido numa disputa, quem é o poder moderador? Se a disputa é entre Supremo e Executivo, o poder moderador deve ser o Senado, então, porque o Senado é o julgador, né? O que a gente tem que fazer de tudo é resolver dentro das 4 linhas da Constituição, porque na primeira linha da Constituição, lá no artigo 1º, diz que todo poder emana do povo, né? Aí a gente não sabe, né? Então precisa de um poder moderador que seja equidistante das paixões, né? E que possa pôr água na fervura e acertar volta aos quadros constitucionais vigentes. Volte-se a obedecer à Constituição. Nós vimos aqui vários artigos, né? O 5º, o 53, o 220, o 127, sendo desrespeitados pelo guardião da Constituição. Então, é preciso voltar aos trilhos em benefício da nação e em respeito ao mandante dessa nação, que é o povo, a fonte de todo o poder. Elisa? 9h16. Vou trazer aqui mais um tema para a gente, Alexandre Garcia, porque tem CPI da pandemia nesta semana, não hoje, segunda-feira, mas amanhã, a partir de terça-feira, já voltam os trabalhos. E tem um dia de bastante importância, que com certeza vai chamar muito a atenção, porque é uma acariação que vai ocorrer nesta semana. Algo inédito nesta CPI da pandemia. Será entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal, Luiz Miranda. A data ainda precisa ser confirmada, mas já existe uma previsão dessa acariação ocorrer já na quarta-feira. Além desse cenário de acariação, também estão previstos os depoimentos do empresário Francisco Maximiano, sócio da empresa Precisa Medicamentos, e do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco de Araújo Filho.
Qual a sua expectativa, então, para esta semana, Alexandre? Principalmente quando a gente fala dessa acariação, né? Temos dois nomes que a gente pode dizer que tem uma personalidade bastante forte. O ministro Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda. Pois é, e cada vez que você pronuncia o Maximiano, eu lembro do imperador do México, né? Que foi fuzilado lá. Enfim, esse Maximiano, ele era presidente da empresa que representava o laboratório Bharat lá da China, né, da Covaxin. O laboratório não tinha representante no Brasil, é obrigado a ter um CNPJ aqui para poder negociar com o governo. É por isso, não é um intermediário qualquer, não é alguém que quer tirar partido de venda de vacina. É alguém que tem um acordo de representação e representa realmente. Então, precisa que se responsabiliza aqui no Brasil pelas vacinas indianas. E aí os indianos ficaram assustados com tudo que aconteceu na CPI e caíram fora. Não queremos mais vender para o Brasil, né? Além disso, a gente está precisando muito de vacina aqui na Índia, somos 1 bilhão e 400 milhões, né? Então não vamos mais vender para o Brasil. Então é um negócio que não foi feito. Né? Negócio que não foi feito, e aí? Teve propina? Não, porque o negócio não foi feito. Teve superfaturamento? Não, porque o negócio não foi feito. Agora, teve propina, teve superfaturamento em respiradores, em hospitais de campanha, em equipamento de proteção individual. Aí foram negócios feitos e pagos. Né? Respiradores pagos e não entregues. Hospitais de campanha superfaturados. Equipamento de proteção individual superfaturado. Isso precisaria ser investigado, mas eu não sei porque está blindado. Né? Bom, agora quanto à acariação vai ser ótima. Né? A gente vai fazer a pergunta assim, quem será o mentiroso? Né? Essa acariação vai mostrar que um dos dois é mentiroso. Será Onyx Lorenzoni ou será Luiz Miranda? Né? Vai ser interessante. Né? Que a gente observar de cabeça fria, né? Porque tem muita gente lá na CPI que não consegue esfriar a cabeça em momento algum e aí se expõe. Né? Observar os dois dizendo as suas respectivas verdades e aí a gente descobre a resposta para aquela famosa pergunta, a verdade. Onde está a verdade? Elisa? Alexandre, aproveitando que... chegou ao fim o nosso tempo? Eu ia fazer mais uma pergunta, mas acabei de saber que chegou ao fim o nosso tempo, Alexandre Garcia. Mas amanhã, terça-feira, temos mais tempo para o Liberdade de Opinião. Então, obrigada por mais um dia e até amanhã. Pois é, não é só um inquérito de fim do mundo também. A nossa Liberdade de Opinião que também tem seu fim. Até amanhã e aproveitem o dia. Eu lembro aqui, como sempre, que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.